Jorge, super prazer estar com você aqui. A gente também, como o Jonathan, a gente já dividiu vários palcos. Ano passado eu tive o prazer de te ciceronear no Brasil. Você veio para o evento Welcome Tomorrow comigo. E agora a gente está digital aqui, não num palco, mas numa sala de aula. E eu fico muito feliz, muito obrigado de estar aqui com a gente hoje. E o Jorge está bem pertinho de mim, está em Portugal. Se eu olhar para ele, ele olha para mim, ó. Beleza, Jorge? A gente está super vizinho. Jorge, prazer. Te peço, se apresente um pouco aqui para os nossos alunos. Quem é o Jorge Saraiva e o que você faz? Ok, meu nome é Jorge Saraiva. Acima de tudo, é um prazer sempre estar contigo. Realmente já temos muitos palcos, realmente tem sido cada vez melhor, né? Mas é sempre um prazer estar numa aula ou num palco aí. Tenho pena não estar no Brasil, porque agora está a começar o inverno aqui e aí estávamos muito melhor. E tenho ótimas recordações também da vez em que tu foste cicerone aí. De uma maneira muito simples, a Comunidade Europeia considerou já em 2011 as Smart Cities como uma área estratégica e como as Smart Cities abrangem todo um vasto leque, desde a energia à governança, à cidadania, à mobilidade, e isso na Comunidade Europeia geralmente é tratada por departamentos. Nessa altura, quando as Smart Cities foram consideradas algo estratégico, criou-se uma estrutura horizontal, portanto, atravessando todas estas estruturas temáticas da Europa, e criou-se uma coisa chamada EIP, que é European Innovation Partnership, em Smart Cities e comunidades. E eu tenho uma iniciativa dentro desta estrutura, que é uma rede europeia de laboratórios de políticas urbanas. Portanto, European Network of City Policy Labs. O que é que nós fazemos? Basicamente, nós tentamos juntar todos os stakeholders da cidade na criação de políticas e na gestão de políticas que sejam de desenvolvimento da própria cidade. Portanto, ao contrário do que pode parecer, a nossa abordagem é muito mais a cidade é que deveria liderar o mercado das Smart Cities e não as soluções a ditarem as regras das Smart Cities. Legal, eu começo vamos dizer, essa série de entrevistas que eu estou fazendo para a nossa aula, eu estou chamando Aprendendo com os Líderes, né? E é esse grupo de líderes mundiais. No final, é um grupo bem, não vou dizer resumido, mas é um grupo de amigos que se conhecem e que viajaram, nem sei se vão continuar viajando, mas que viajaram o mundo dividindo palcos, né? Então tem eu, você, o Jonathan, o Franz Anton de Amsterdã, a Hila Oren, todo mundo está aqui nesse nosso esquema aqui, o Beto de Madrid, todo mundo está nesse esquema. E a gente sabe que cada escritor, cada consultor, cada advisor tem a sua definição pessoal de cidades inteligentes. A gente também sabe, nem precisa, não é muita surpresa que essa definição é uma definição que ela vai se aperfeiçoando e ela vai se adaptando, né, com o tempo. Ela é uma definição resiliente, ela tem que ser por natureza. Bem, qual é a sua definição de cidades inteligentes e se é que essa definição mudou agora com a nova realidade do Covid-19? O que é uma cidade inteligente, Jorge? Para Jorge Saraiva, uma cidade inteligente é, acima de tudo, algo que começa na cidade e não nas soluções. Não é? Portanto, tem que ser se virmos isto numa perspectiva de mercado, tem que ser a origem tem que ser nas necessidades da cidade. Não é? Portanto, isso é que é inteligente, é criar soluções inteligentes para realidades existentes da própria cidade. O que quer dizer o quê? Quer dizer que nem todas as cidades a solução é a mesma. Portanto, esta ideia de criar replicações entre cidades é impossível. Mas o maior fator aqui não é só a cidade, mas é a inteligência. Não é? E aqui é que eu acho que é importante. Onde é que está a inteligência das cidades? Por muita inteligência artificial, por muitos IoTs ou por muitos sensores que nós pomos, a inteligência está nas pessoas. Portanto, uma cidade são sempre as comunidades. E uma cidade inteligente é aquela que faz com que as suas comunidades prosperem.
Isto é que é importante. Não é tanto crescimento económico, porque muitas vezes o crescimento económico era aquele modelo anterior que fazia com que uma cidade, um prefeito, atraía uma grande corporação, dava empregos a centenas de pessoas, então pronto, já se podia recandidatar e já tinha criado uma solução para a cidade para prosperar. Na verdade, não estava a prosperar, não é? Porque essas mesmas empresas só estavam ali enquanto poderiam explorar o salário mais baixo. A partir do momento que não podem, elas vão para a Ásia e abandonam as cidades, e as cidades ficaram com montes de problemas pós-industriais que nós tivemos dependendo dos países. Isso não é uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente é olhar para aquilo que é o contributo que a cidade tem no mundo globalizado, não é? E transformar esse contributo apostando nas suas pessoas, na sua contribuição. Mas agora a gente teve um milestone no meio dessa história, que é o Covid-19, que é o coronavírus. E a minha segunda pergunta para você vai exatamente nessa direção. O que muda, principalmente a curto prazo, curto, médio prazo, depois do coronavírus? Como é que você vê esse processo de transformação? Bem, eu costumo dizer que o Covid, para além das vítimas mortais que temos a lamentar, houve também 3 grandes vítimas durante a pandemia que ainda nos estamos a perceber desse facto. A primeira vítima foi a liderança mundial. Nós vemos os líderes de todos os países. Antigamente, antes desta pandemia, sempre que havia uma crise mundial, os países juntavam-se, formavam alianças para responder a essa crise. Isso não aconteceu este ano. Não aconteceu durante a pandemia. Né? Pelo contrário, nós tivemos coisas como há uma pandemia por causa de um vírus, não é? E há aquele que poderia ser o líder natural, portanto, o país como os Estados Unidos, que foi o líder natural nas crises anteriores, foi o primeiro a dissociar-se da Organização Mundial de Saúde. Portanto, houve exatamente o contrário, houve uma fragmentação em vez de uma união. E houve muito olhar para dentro, e eu vou proteger os meus, e depois os outros são inimigos, o país já é o inimigo do B, etc, etc. Portanto, essa foi a primeira grande vítima do Covid, foi exatamente a liderança mundial. A segunda foi o modelo económico. Nós estamos neste momento ainda numa fase de transição. Provavelmente os Estados Unidos vão perder o domínio económico para a China nos próximos anos. E toda a gente anda aqui a gritar, nós quando é que começamos a recuperar, como é que é o crescimento económico, etc, etc. Na verdade, o que aconteceu é que toda a gente se apercebeu que não podíamos ter um crescimento económico desenfreado. Estamos a dar cabo do planeta, estamos aqui a dar cabo da biodiversidade, e pandemias e vírus como estes não são fruto de comer um pandolim, são frutos exatamente de muitos problemas que ainda estão-se a aproximar, exatamente porque esta necessidade de crescimento económico a todo custo, e estamos a falar do custo do planeta e do custo das gerações futuras, não está a trazer soluções, está a trazer problemas que vamos ter que resolver nas próximas décadas. Portanto, isto ainda é agravado por uma situação muito engraçada, que é, mesmo tendo crescimento económico quase todos os anos, nos últimos 20 anos, a verdade é que a qualidade de vida está estagnada há muito mais tempo do que isso. Portanto, há crescimento económico, mas não há um crescimento da qualidade de vida. A qualidade de vida dos americanos está estagnada há 40 anos. Apesar da economia do PIB norte-americano estar a crescer a mais de 3% ao ano, independente de algumas crises que houve muito monumentárias, como a crise de 2008. Né? Portanto, este modelo económico também está perdido. É uma das falências. Provavelmente ainda não morreu, mas está pelo menos nos cuidados intensivos. O outro, e talvez a mais interessante das vítimas de todas, para mim foi as Smart Cities. As Smart Cities morreram durante a pandemia. E morreram porquê? Morreram porque nós tivemos um caso que era o caso quase introdutório de tudo, que era o caso de Toronto. Né? Toronto decidiu fazer um programa de Smart Cities, tinha uma área costeira muito bonita, com de elevado potencial, e fez um acordo com uma grande empresa, chamada Sidewalks, do grupo Google, para vamos criar toda esta região na zona mais, ou na parte, ou na cidade mais inteligente de sempre. Né? Portanto, vamos trazer aqui o grande gigante de tecnologia para fazer um mega projeto. E o gigante fez. Mas, na verdade, o problema é que
o tratamento que este gigante tecnológico fez de uma cidade, se é verdade que muitas coisas são extremamente úteis, extremamente inteligentes, a perspectiva que eu tinha da cidade era uma perspectiva extrativa. Ou seja, tudo o que há nesta zona são dados, são produtos onde eu vou tirar proveito próprio financeiro. Este modelo é engraçado, porque enquanto ele transformou a parte de Toronto numa cidade inteligente, as próprias pessoas que viviam em Toronto sentiram-se invadidas. A sua privacidade estava em risco. Não havia o mínimo sempre que eu fazia um consumo numa padaria, a própria aplicação entrava invasivamente no meu telemóvel e dizia não, agora é a altura de tomar aquele café muito especial e não sei quantos. Portanto, acabavam por haver um tratamento das próprias pessoas como se fossem comandadas para poderem dar lucro a uma sidewalks. E isto aconteceu, um reverso da medalha que também foi interessante, que é, a partir do momento em que houve a pandemia, a partir do momento em que a cidade teve que apostar na resiliência, teve que apostar no apoio, teve que apostar no acompanhamento e na contenção de determinados fatores, e que, obviamente, nada disto dava lucro, a reação do Sidewalks foi, meus amigos, lamento, mas se isto não dá lucro, eu não quero mais estar nesta cidade. E abandonou o projeto. E acabou ali o projeto da Smart Cities, grande projeto a nível mundial. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que aquela abordagem de Smart Cities são projetos de B2G, ou seja, de Business to Governance, para vender a meias toda a nossa capacidade tecnológica de desenvolver soluções para uma cidade, basicamente que estava à origem, que havia forecasts de que o mercado das Smart Cities iria representar 2,57 trilhões de dólares agora em 2025, e que todas as grandes empresas estavam a criar clusters e canais de distribuição para atingirem grandes volumes de vendas nesta indústria, basicamente tem que ser pensado. Isso é tudo um paradigma que morreu. Portanto, a questão é o que é que vem depois das Smart Cities? Você não consegue ver a cara dos alunos aqui, mas tá todo mundo fazendo um curso, um super curso de cidades inteligentes, óbvio, focando no mercado de cidades inteligentes. Agora começa a ficar todo mundo, mas caramba, a cidade inteligente morreu, né? Eu acho que agora isso encaixa com a minha terceira pergunta, que é exatamente como é que você vê, sobre todo esse aspecto da evolução e do mundo pós-pandemia, como é que você vê o mercado de cidades inteligentes? Esse mercado continua crescendo para os profissionais ou ele vai diminuir? Não, eu acho, antes de mais nada, eu quero falar com os alunos. Não é? Eu acho que se alguma boa notícia existe, é exatamente a questão das Smart Cities terem falecido durante esta pandemia. Não é? Isto porquê? Porque a grande expectativa que poderia haver antes era de vocês saírem de um curso e poderem trabalhar para uma sidewalks e poderem aprender como é que podiam fazer isso. Não é mau, não é? Mas ainda é um paradigma muito centralizado. Ou seja, havia aquela ideia de vamos todos trabalhar numa grande corporativa para poder criar soluções aí. O paradigma não é esse. O paradigma futuro vai ser vocês criarem as vossas próprias comunidades, vocês liderarem as vossas próprias comunidades e vocês criarem uma regra de prosperidade para a própria cidade e para a própria comunidade a que vocês instalam e coordenam dentro da cidade. E isto quer dizer que, se alguma coisa que deveria dar mais ânimo e melhores perspectivas de futuro, é exatamente esta liberdade. É viver num ambiente distribuído, onde o que interessa é nós conhecermos bem a cidade e construirmos bem a cidade dentro daquilo que é a alma da cidade. Portanto, o futuro passa a ser uma coisa muito mais simples. O futuro passa a ser descobrirmos aquilo que nós, como indivíduos, pertencendo a uma comunidade que está integrada numa cidade, qual poderá ser o nosso contributo para um mundo totalmente globalizado. Portanto, esta questão das hiperconectividades, etc., vão ser infraestruturas que vão existir nas cidades, mas não é essa a questão. As infraestruturas só nos vão permitir a nossa voz ter um alcance global. Mas o que interessa é pensar como é que a nossa voz, como é que a nossa cidade se vai distinguir e vai contribuir para um programa global
de desenvolvimento sustentável. E esse, sim, é que é a grande história. Portanto, aquilo que até hoje poderíamos dizer que é um facto, que era aquilo que vocês podem esperar ao sair daqui da universidade é terem uma boa participação e conseguirem um bom emprego na empresa, né? O futuro diz, pensem diferente. O futuro é, montem uma comunidade de pessoas que pensem como vocês, que criem soluções na cidade, apresentem essas soluções, façam-nas vencer. Não esperem que alguém vos financie ou que vos pague. Sejam empreendedores e sejam a solução que querem ver implementada na vossa cidade. Cara, foi um prazer de novo. Muito obrigado. Eu convido mais uma vez todos os alunos a se conectarem com o Jorge via meu LinkedIn. O Jorge está lá no nosso grupo, é um dos mais interativos lá, então é fácil encontrar. Bem, eu acho que esse é o objetivo desse momento da aula, né? Aprendendo com os líderes. Jorge é um grande líder nosso aqui, europeu. Jorge, brigadão, um grande abraço. Se cuida aí que eu vi que os números estão piorando de novo aí em Portugal, como aqui na Itália. Vamos ver para onde isso vai. Grande abraço. É a segunda vaga. Um abraço. Tchau, tchau.